O milionário passa 3 anos procurando a mendiga negra que foi seu amor proibido. Lucas nunca foi do tipo que aceitava perder. Ele tinha tudo: dinheiro, fama, uma família poderosa e um futuro traçado. Mas um dia, inesperadamente, sua vida desmoronou como um castelo de cartas no meio de uma tempestade. Investimentos furados, escândalos abafados pelo irmão mais velho, ameaças veladas. Tudo junto acabou consumindo seu império. Sem teto, sem aliados. Ele ficou só com uma lembrança insistente. Ana, a mulher negra que carregava no rosto a força de quem já viu tudo e não se deixa vencer. Ana, que vivia nas sombras da metrópole mais implacável que você pode imaginar. Ela era sua paixão proibida, o que o irmão sempre alertou para deixar para trás. Mas Lucas não conseguiu. Ele passou 3 anos pulando de bairro em bairro, cruzando vielas apinhadas, praias esquecidas, estações de trem sujas. Sempre buscando aquela silhueta que ele sabia, no fundo, ser a única luz na escuridão da S. Ele se lembra perfeitamente do dia em que viu Ana pela primeira vez na praça lotada do centro. Ela estava ali, sentada no banco rachado, com um olhar tão profundo que parecia questionar o mundo inteiro. E, de uma certa forma, questionava. Lucas sentiu o coração parar por um segundo, como se tivesse encontrado uma verdade escondida dentro do caos ao redor. Naquela hora, ele não se importava com dinheiro ou status, só queria aproximar, tocar. Mas Ana era uma enigma, uma estrela brilhando na sombra cruel dessa metrópole cheia de contrastes gritantes. Ela sabia a dura realidade que enquanto Lucas vasculhava a cidade, encontrou histórias sussurradas sobre Ana. Diligências secretas, testemunhos de sobreviventes, fotos desfocadas. A mulher que amava estava presa numa rede que a tragava para um mundo sombrio de tráfico e dor. Uma rede invisível que escravizava vidas, roubando sonhos e apagando esperança. Foi numa tarde cinzenta, na beira do rio poluído, que finalmente Lucas viu Ana de novo. Ela estava sozinha, o corpo frágil escondido em roupas gastas, os olhos queimando medo e luta. Ali entre o vento gelado e a morte silenciosa daquelas águas, ele entendeu o tamanho do que enfrentava. Ana não precisava só dele. Havia outras vidas dependentes dela, outros grilhões para quebrar. O coração dele apertou, as mãos tremiam, a garganta fechou. Lucas percebeu que estava numa encruzilhada. Salvar Ana significava confrontar demônios que ele preferia esquecer, derrubar muros construídos pela aparência e pelo medo da verdade. Pessoas apressadas, luzes que piscavam indiferentes. No meio daquele turbilhão, Lucas sabia que o relógio estava contra ele. O que ele faria? Arriscar seu pouco que restava? Ou sacrificar tudo para proteger aqueles que mal conhece? E justo quando parecia que um caminho se abria diante dele, uma sombra se moveu no beco, fria e ameaçadora. Algo estava prestes a explodir. A hora de agir chegara. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo.
Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas congelou por um instante. O vento gelado passou por ele, e um arrepio subiu pela espinha. Ana estava ali, mas a sombra no beco não era apenas uma ameaça. Era um homem de terno escuro, com um olhar que emanava perigo. O corpo de Lucas respondeu instintivamente. Sua vontade de correr colidiu com a necessidade de protegê-la. "O que você quer?" ele perguntou, a voz tremendo. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. "Ah, Lucas, eu sabia que você não conseguiria simplesmente deixar isso para trás." Ele fez um gesto amplo com a mão, como se apontasse para o caos que havia dominado a vida de Lucas. "Quem é você?" Ana perguntou, a voz firme, mas com um tremor que denunciava seu medo. "Alguém que tem muito mais a perder do que você imagina." O homem respondeu, olhando diretamente para Ana. "Você está na lista, sabia? O seu valor não é só a sua vida. É tudo o que você representa." O coração de Lucas disparou. "O que isso significa? Que lista?" Ele olhou para Ana, buscando respostas em seus olhos, mas eles estavam cheios de desespero. "Ela é muito mais do que uma mendiga", o homem continuou, ignorando Lucas. "Ela tem o poder de reverter tudo o que você e sua família construíram, Lucas. Todo esse legado de mentiras e sombras. Se conseguir se aliar a ela, o jogo muda." Lucas piscou, um nó se formando na garganta. "O que você está dizendo? Que ela é especial?" "Você caiu na armadilha, irmão. O que não sabe é que parte do que perdeu também convém aos que vivem nas sombras. Ela carrega segredos que podem explodir como uma bomba, e não só na sua vida." Ana se afastou, pálida, como se cada palavra fosse uma saca. "Você está falando de tráfico? De algo que eu esteja envolvida?" Não, não, o homem disse, movendo a mão rapidamente. "É muito pior. Ela não é só o que você vê. É uma chave, Lucas. As respostas para tudo estão com ela. E alguns não querem que você as descubra." Uma sensação de pavor começou a crescer no peito de Lucas. As peças do quebra-cabeça, que antes pareciam desconexas, agora se uniam de uma maneira assustadora. "O que você queria dela? O que você quer de mim?" Nesse momento, um grupo de homens apareceu na esquina, as camisetas brancas e calças escuras revelando que estavam prontos para a guerra. Dentro de Lucas, o pânico tomou conta. Eles eram os pesadelos que havia evitado por anos. "É hora de decidir, Lucas", o homem do terno disse, mantendo o olhar em Ana. "Salve-a ou aceite que outros pagarão o preço", se virou para Lucas. Nos olhos dela, ele viu uma mistura de medo e algo como esperança. "Lucas, eu não sei o que está acontecendo. Me ajuda." No entanto, antes que pudesse reagir, uma explosão soou ao longe e as luzes da rua piscavam. Um grito ecoou na escuridão. E o caos se instaurou. A multidão correu, e antes que Lucas pudesse alcançar Ana, ela já estava sendo puxada para dentro de um carro escuro. "Não!" ele gritou, mas a cidade tinha seus próprios planos. A situação havia mudado. O jogo agora era em outro nível, e o que Lucas pensava que sabia sobre Ana e sua própria vida virou um borrão de incertezas. A verdade estava pendurada no ar, misturada ao cheiro de gasolina e medo. Ele nem sabia por onde começar a buscar. Quais segredos estavam enterrados nas sombras? Quem era Ana de verdade? Ele estava mais perdido do que nunca,
Mas uma coisa era certa. Havia muito mais em jogo do que o amor proibido que ele sentia por ela. A luta pela liberdade dela agora era a luta pela própria vida dele. O relógio estava correndo e ele precisava agir. Mas como se tinha acabado de descobrir que a mulher que amava era também uma chave para um mundo fervilhante de segredos e perigos? A pergunta ressoava em sua mente enquanto a cidade se dissolvia ao seu redor. E agora? Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto observava Ana sendo levada. O carro escuro desapareceu rapidamente na escuridão da rua. O pânico instalou-se em seu peito como uma presa em uma armadilha. Ele olhou para o homem de terno, que ainda estava ali, com um sorriso frio e calculista. Você sabia que isso ia acontecer? Lucas gritou, rangendo os dentes. O que você fez? O que você quer de mim? Eu apenas estou aqui para te ajudar, Lucas, o homem disse, com uma voz suave que contrastava com a tensão no ar. Você acha que pode salvá-la agindo como um herói? A verdade é muito mais complexa. Uma onda de raiva e confusão invadiu Lucas. Ele se virou, pronto para socar o sujeito que parecia brincar com a vida de Ana. Mas o homem levantou uma mão, como se dissesse para ele parar. Você não entende, não é? Antes de mais nada, você precisa saber quem realmente é Ana. O estômago de Lucas se revirou. O que você quer dizer com isso? Ela não é apenas uma mulher à mercê do sistema. Ela faz parte de algo muito maior e perigoso. Segredos que você e sua família nunca imaginaram. Fez uma pausa, o olhar fixo em Lucas, como se estivesse pesando suas palavras. Ana é uma verdadeira herdeira. E seu valor vai além do que você pode compreender. Um silêncio mortal se abateu entre eles, apenas quebrado pelo som distante de sirenes. Lucas franziu a testa. Herdeira? Que herança! Você está me dizendo que ela é rica? O homem riu suavemente, mas não havia humor nos olhos dele. Rica? Não. Mas vida pode mudar o destino de muitos. Aqueles que a capturaram não a querem por motivos banais. Eles sabem das suas origens. Lucas balançou a cabeça, atordoado. Origens? Como assim? A família dela está muito mais conectada ao seu legado do que você imagina. E esse é o motivo pelo qual você precisa decidir o que vai fazer agora. Os olhos de Lucas arderam. Ele não podia entender. Mudanças de vida, legados e agora esta reviravolta chocante sobre Ana. O que você está tentando me dizer? Que ela é alguém importante? Ela não só é importante. O homem respondeu, virando-se para o beco. Onde os homens de camiseta branca se aproximavam, ela é a chave para o que está por vir. E agora eles vão usá-la. A adrenalina pulsou nas veias de Lucas. O que você tem a ver com isso? Por que você se importa? Porque eu tenho interesse particular em manter certas coisas em segredo e em garantir que você não fique no caminho. O homem disse, seu tom ameaçador crescendo. Se você ama a Ana, vai precisar entender isso rapidamente. Você pode escolher salvá-la ou... Um dos homens atrás dele fez sinal e o tensionamento no ar aumentou. Ou que continuar com suas ameaças vazias? Ou se tornar parte do problema? E eu duvido que você queira isso, não é? O homem olhou para Lucas com uma mistura de desdém e expectativa. E como se tudo tivesse se desenrolado num piscar de olhos, as sirenes ficaram mais altas. A luz dos carros de polícia iluminou a rua e o mundo de Lucas se virou de cabeça para baixo. Ele virou-se novamente para a direção onde Ana tinha sido levada
E a verdade começou a se instalar como um peso em sua mente. Você está jogando em um jogo muito maior do que imaginava, Lucas. O homem completou. Enquanto os primeiros policiais chegavam, a confusão se espalhando entre os civis ao redor. E a hora de decidir é agora. A vida de Ana depende de você, e muitos segredos estão prestes a ser revelados. Qual será seu próximo movimento? Lucas sentiu o nó na garganta apertar. O que ele ia fazer? A verdade estava ali, ele só precisava enfrentá-la. Mas essa verdade poderia mudar tudo, tudo o que ele acreditava. A opção estava em suas mãos. Ele estava prestes a perder não só o amor da sua vida, mas a noção de quem ele realmente era. A cidade, com seu caos, desapareceu, e ele sabia que um novo jogo estava prestes a começar. O relógio estava contando não só para a vida de Ana, mas para tudo o que ele conhecia. E se a chave para tudo estivesse em uma história que ele nunca soube? Com o último olhar para o beco, Lucas respirou fundo e se preparou para enfrentar o que viesse. A luta acabara de começar. Lucas sentiu seu coração acelerar enquanto observava Ana sendo levada. O carro escuro desapareceu rapidamente na escuridão da rua. O pânico instalou-se em seu peito como uma presa em uma armadilha. Ele olhou para o homem de terno que ainda estava ali, com um sorriso frio e calculista. Você sabia que ia acontecer. Lucas gritou, rangendo os dentes. O que você fez? O que você quer de mim? Eu apenas estou aqui para te ajudar, Lucas, o homem disse, com uma voz suave que contrastava com a tensão no ar. Você acha que pode salvá-la agindo como um herói? A verdade é muito mais complexa. Uma onda de raiva e confusão invadiu Lucas. O que você quer dizer com isso? Antes de mais nada, você precisa saber quem realmente é Ana. O estômago de Lucas se revirou. O que você quer dizer com isso? O homem riu suavemente, mas não havia humor nos olhos dele. Ana não é apenas uma mulher à mercê do sistema. Ela faz parte de algo muito maior e perigoso. Segredos que você e sua família nunca imaginaram. Ele fez uma pausa, o olhar fixo em Lucas, como se estivesse pesando suas palavras. Ana é a verdadeira herdeira do império que você pensa possuir. Um silêncio mortal se abateu entre eles, apenas quebrado pelo som distante de sirenes. Como assim, herdeira? Você está me dizendo que ela é alguém importante? Ela é incrível, Lucas. A companhia que você perdeu? A história que você nunca soube. O legado da família dela é ligado ao poder que você deseja deter. E onde você falhou, ela pode triunfar. Lucas sentiu seu coração disparar. A ideia batia forte em sua cabeça. A família dela? O que você está tentando me dizer? Os segredos que você guardou por tanto tempo vão te consumir, assim como ela é a chave para isso tudo. Sua vida, suas mentiras, tudo se entrelaça e você não escapará. Eles estão atrás dela, porque ela representa uma ameaça ao que há de mais escuro em você e em sua família. As palavras do homem pareciam uma bomba estourando. Lucas achava que Ana era a mulher que amava. Mas agora parecia que ela era uma peça num jogo do qual ele nunca quis fazer parte. Você está mentindo, Lucas sussurrou, tentando afastar a ideia. Ela é só uma mulher. Uma garota que vive nas ruas. Como pode ser essa herdeira?
Nesse momento, os homens de camiseta branca se aproximaram e o caos em volta começou. Um grupo de curiosos rongou, atônitos, em busca de entender o que estava acontecendo. As sirenes se aproximavam cada vez mais e Lucas começou a sentir o aperto no peito. Ele sabia que o tempo estava se esgotando. Você precisa entender, Lucas. Vamos todos ser arrancados disso. Se você realmente ama Ana, tem que se decidir. Salvá-la ou ir embora e deixar que eles a levem? Você e sua família podem ser os únicos capazes de protegê-la. O homem sorriu, mas não havia compaixão na expressão. E como se uma lâmina tivesse cortado a atmosfera, o gemido de um motor e o grito de uma mulher ecoaram. Em meio ao tumulto, o grupo de homens se lançou para a direção errada em um movimento precipitado. Então, uma voz familiar disse: Lucas! Ele virou-se, o medo gripe em seu coração. Era Ana. Ela estava ali em pé, cercada por aqueles homens que pareciam prontos para atacar. Mas Ana não estava assustada. Ela tinha uma postura desafiadora e seu olhar brilhava com uma determinação que Lucas nunca tinha visto antes. Mais impressionante ainda, ela estava com um objeto brilhante em punho. Uma arma. O que você está fazendo? Lucas berrou, mal conseguindo acreditar na cena que se desenrolava diante de seus olhos. Eu não sou a única que precisa de ajuda, Lucas. Você cuida do que importa, Ana disse, o olhar afiado. Agora você precisa saber da verdade também. Vamos ver até onde você está disposto a ir. O homem de terno parecia surpreso e sua expressão de controle desmoronou. Você não sabe o que está fazendo, Ana. O desespero transparecia em sua voz. Lucas sentiu a terra se mover embaixo dos pés. O mundo que ele conhecia se despedaçava e ele não sabia em quem confiar. O que estava acontecendo? Quem era Ana realmente? O que mais ele não sabia? O que estava prestes a acontecer não era apenas uma luta entre eles. Era uma corrida contra segredos e realidades que mudariam tudo. Ele estava prestes a descobrir que a vida não era só sobre amor e herdas, e que talvez a maior traição estivesse mais próxima do que ele imaginava. O relógio continuava a contar, e a escolha transformadora estava diante dele. Lucas olhou para Ana, a arma em suas mãos, e sentiu o mundo escorregar sob seus pés. O que você está fazendo, Ana? Ele mal conseguia controlar a voz, cheia de medo e confusão. Isso não é o que você quer. Não sou eu quem decide. Ana respondeu, o olhar focado, cheio de determinação. E você sabe que não é só sobre nós. Eu tenho que proteger o que é meu. Outra sirene cortou o ar, quase abafando o grito de um homem na multidão. Lucas sentiu a necessidade de agir, de proteger Ana. Mas o que poderia fazer agora? O homem de terno se manteve calado, como se estivesse assistindo a um espetáculo. Uma voz ecoou ao fundo, e Lucas virou-se, acompanhando o barulho de passos apressados. Um grupo de policiais se aproximou, e a tensão subiu instantaneamente. Polícia! Afaste-se! O comandante gritou. E nesse momento, tudo mudou. Uma explosão, seguida de fumaça e destruição, sacudiu a rua. Lucas mal teve tempo de processar o que estava acontecendo. O chão tremeu e o pânico tomou conta. Lucas! Ana gritou e no meio da confusão, a arma que ela segurava deslizou de suas mãos. Ela se virou para ele, os olhos arregalados. Eu não posso deixar que eles levem a verdade. Verdade? Que verdade? A incredulidade invadia a mente de Lucas. O homem de terno, que fazia parte de um mistério maior, parecia ter ficado paralisado com o estrondo. Quando a fumaça começou a se dissipar, Lucas viu uma figura familiar emergir. Era sua mãe,
Clarissa, que ele pensou ter perdido nos escândalos do passado. Ela estava ali, os olhos arregalados, expressão de choque em seu rosto. O que você está fazendo aqui? Lucas perguntou, a garganta seca. Havia algo que você precisava saber, Lucas. Ela respondeu, a voz trêmula. Mas antes que pudesse falar mais, um dos homens de camiseta branca avançou, derrubando um dos policiais. O caos virou um pesadelo. O que você está esperando, Lucas? Ana gritou em meio à confusão. Você tem que escolher, fazer o que é certo ou ficar em sua zona de conforto. Mas as palavras dela foram subitamente interrompidas quando um aviso ecoou. Cuidado! O homem de terno ganhou vida, seus olhos brilhando como se tivesse estado no controle o tempo todo. Ela vai saber a verdade que você nunca quis ouvir, Lucas. Como assim? A expressão de Lucas se transformou em horror enquanto a ficha começava a cair. Ana não era só uma mulher na rua. Havia algo mais, algo que estava escondido debaixo das mentiras e sombras. Mais gritos, mais movimentos. Até que uma explosão mais forte ocorreu e o chão se abriu sob eles. Lucas sentiu uma mão puxá-lo e ele virou para ver Ana caindo em um buraco que se formava, rodeada por escombros e poeira. Não, Ana! Ele gritou, mas já era tarde. O buraco se fechou rapidamente e ela desapareceu. O pânico tomou conta de Lucas e, ao olhar para sua mãe, percebeu o olhar dela estava fixo no homem de terno. Você sabia a verdade toda a sua vida e nunca me contou. Lucas se virou, a raiva explodindo. Mas antes que pudesse confrontá-la, a verdade virou um soco no estômago. Ela é sua irmã, Clarissa sussurrou, e as palavras penetraram como facas afiadas. Ana é sua irmã gêmea. Nós a escondemos para proteger você. A vida dela, o que ela representa, está ligada a toda a nossa família. Queríamos que você estivesse a salvo. Um silêncio ensurdecedor envolveu Lucas. Tudo o que ele entendia, seu amor, sua proteção. Agora eram distorções de uma verdade devastadora. Ana, a mulher por quem ele lutava, era mais do que uma paixão proibida. Ela era alguém que ele deveria ter conhecido, alguém que compartilhou seu sangue. O tempo parou enquanto a realidade se desdobrava diante dele. Lucas olhou para o buraco onde Ana havia desaparecido. A cidade em caos ao seu redor. O que eu vou fazer agora? E sob a fumaça e o caos, a única coisa que Lucas podia ouvir era o desespero de sua própria mente repassando a pergunta. Como ele poderia salvar sua irmã sem saber a verdade completa sobre o que estava acontecendo? A cidade girava, e tudo o que ele sabia estava agora em ruínas. Lucas ficou paralisado. Aquela revelação de sua mãe sobre Ana ser sua irmã gêmea girava como um tornado em sua mente. Todos os sentimentos que ele pensava ter construído agora pareciam um castelo de cartas prestes a desabar. Ele não conseguia encarar Ana, que havia desaparecido do buraco onde estava, e o ar ao seu redor parecia pesado. Não! Isso não pode ser verdade! Lucas arfou, sua voz tremendo. O desespero começou a crescer a cada segundo. Ele virou-se para sua mãe, a raiva pulsando em suas veias. Por que você escondeu isso de mim? Por que deixaram ela viver nas ruas? Clarissa abriu a boca para responder, sua expressão cheia de dor, mas antes que qualquer palavra pudesse sair, novamente as sirenes cortaram o ar, agora mais próximas. Os policiais cercavam a área e os homens de terno ainda estavam ali, como sombras ameaçadoras. Lucas sentiu o frio da adrenalina. Ele não sabia o que fazer, um dilema se formando em sua mente. Nesse momento, a explosão anterior ainda reverberava em suas orelhas quando outra onda de choque rasgou o ar.
Lucas olhou para trás e o que viu fez seu coração parar. Um carro em chamas aparecia à distância, chamas lambendo o céu. E logo um grupo de homens começou a correr, algumas armas em punho. Para! Polícia! Gritou um oficial à frente, mas as ordens foram engolidas pelo caos que se desenrolava. O homem de terno se virou com um olhar assassino. Mas antes que qualquer um pudesse agir, um deles, alto e cheio de tatuagens, fez um gesto e em um instante a situação se transformou em um verdadeiro campo de batalha. Corra! Gritou Clarissa, puxando Lucas pelo braço. Mas ele estava paralisado, olhando para o carro pegando fogo, a fumaça misturando-se com o cheiro de pólvora. Foi quando tudo desmoronou. Uma figura familiar saiu correndo do carro em chamas. Era Ana, com o rosto coberto de poeira e cinzas, mas a determinação ainda brilhando em seus olhos. Lucas respirou fundo. Um impulso de esperança misturado com pânico. Ana! Ela olhou para ele e, por um breve momento, tudo pareceu desacelerar. Lucas, não é só isso. Eles estão atrás de nós e eu não posso acreditar que você não soube. Nós somos parte de algo que vai além da nossa família. Lucas não entendeu o que ela queria dizer. Mas as palavras dela foram cortadas quando um grito ensurdecedor ecoou. Algo explodiu novamente e a multidão começou a dispersar, criando um mar de pessoas em pânico. Você precisa ouvir. Confie em mim. Ana gritou, correndo em direção a ele. Mas Lucas hesitou. As dúvidas o consumiam. E neste instante, um homem em um capuz escuro saltou de um canto e puxou Ana para fora de sua visão. Não! Lucas gritou, começando a correr, mas as pernas pareciam pesadas como chumbo. E então ele viu. O homem de terno abriu um sorriso vitorioso, enquanto a cidade ao redor dele se tornava um caos absoluto. Ele sabia que tudo estava se descontrolando. Está vendo? Agora você vai entender. A verdade sempre vem à tona. O homem de terno sussurrou, enquanto Lucas lutava contra a maré de pessoas e o horror se desenrolando ao seu redor. Mas no meio da confusão, algo inusitado aconteceu. O chão sob seus pés tremeu novamente e uma porta se abriu no asfalto. Um portal negro crescendo que parecia chamar por Ana. Era como se a cidade e seu próprio coração estivessem conectados a esse misterioso buraco. Ana! Ele gritou mais uma vez, sufocado pela urgência e desespero. Mas a voz dela se perdeu no clamor do momento. E assim, enquanto todos corriam e gritavam, a verdade parecia estar prestes a desmoronar. Lucas percebeu que não apenas a vida de Ana estava em risco. Todos ao seu redor estavam prestes a se envolver em algo que ultrapassava o controle. Um segredo conectado a seu legado e a um destino compartilhado. O que você vai fazer agora, Lucas? O homem de terno riu, e a risada ecoou em sua mente enquanto a fumaça e o pânico enchiam o ar. Uma avenida começava a se abrir. A incerteza pairava. E nessa confusão, a única certeza que Lucas tinha era o peso da escolha que tinha que fazer. Um grito distante ecoou do buraco que se abria. E a única coisa que ele conseguiu pensar foi que, para salvar Ana, teria que se arriscar mais do que jamais imaginara. As peças do quebra-cabeça estavam se reunindo. Mas a verdadeira guerra estava apenas começando, e o que estava por vir era mais devasta. O caos em sua volta se intensificava, mas a única coisa que importa era Ana, que havia desaparecido segundos antes. Ana! Ele gritou, seu coração batendo desesperadamente. Ele sentiu o peso do mundo nas costas.
Aquela confusão era como um rio torrencial que o arrastava. O homem de terno riu de forma sombria, e nesse momento tudo parecia se descontrolar ainda mais. Do fundo do buraco que se abria na calçada, uma figura emergiu. Era uma mulher, mas não Ana. A mulher tinha cabelos rebeldes e um olhar intenso. Ele sentiu um choque ao reconhecer seu rosto. Era Clara, amiga de infância que desaparecera há anos. As memórias dela invadiram sua mente como uma tsunami. Imagens de risadas e promessas rompidas. Clara, o que você está fazendo aqui? O espanto na voz de Lucas era palpável. Ele não fazia ideia do que estava acontecendo. Clara estava envolta em uma aura de mistério. Sua presença parecia mesclar-se aos segredos e perigos que o cercavam. Lucas, eu tenho que te contar. Você precisa ouvir isso agora, Clara disse, esforçando-se para se manter em pé, mas ninguém prestava atenção a ela. O caos dominava. Gritos ecoavam, e a fumaça espessa tornava a visibilidade quase impossível. Ana! Onde está Ana? Ele pensou. Mas, naquele momento, o foco se mudava. Clara começava a revelar o que estava escondido. Tudo o que você pensa saber está errado. A verdade sobre Ana, sobre você, precisa ser ouvida. Eu não tenho tempo para enigmas, Clara. Lucas respondeu, a frustração crescendo. Ana foi levada. Preciso encontrá-la. Você não entende. Há algo muito maior acontecendo aqui. Clara gritou, seus olhos se arregalando. Ana nunca foi apenas uma mendiga. Ela é um legado que pode enterrar todos nós. Lucas, sua vida, sua família, o que está em jogo. A tensão atingiu seu pico. O homem de terno percebeu que havia muito mais em jogo e virou-se para Clara. Você não deveria estar aqui, ele rosnou, a voz repleta de raiva. Você é uma burrice viva. Entre no caminho, e eu te prometo que... Antes que ele pudesse terminar, uma explosão reuniu todos em um instante aterrador. Lucas sentiu que o chão se movia sob ele. Olhou em volta, mas tudo acontecia tão rápido. As sombras de prédios começaram a desmoronar, e a cidade ao redor deles, entregue ao caos. A urgência só aumentava. Mas então, em meio ao desespero, Clara olhou nos olhos de Lucas e disse: Você precisa entender. Eu sou parte disso. Quem sente essa conexão com Ana sou eu. Nós crescemos juntas e você não sabe. Você não sabe que a sua mãe não é a única que guarda segredos. Nós nos separamos porque Ana me desligou de você e numa tentativa de proteger você, nos mantiveram longe. Tudo caiu de sua mente. Lucas sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Quebra-cabeça virava um labirinto sem saída. Clara, isso é loucura. Como você, mas Clara não deixou que ele terminasse. A única maneira de afastar tudo isso é encontrar Ana. E as respostas estão com ela. Não só sua vida, mas a vida de todos pode depender disso. E nesse instante, tudo parecia se iluminar. A conexão estava ali, presente e intensa. Os homens do pai de terno começaram a avançar. E Lucas ficou paralisado. Ele olhou para Clara e, em um impulso, disse: Vamos enfrentá-los juntos. Depois disso, você vai me explicar tudo. Lucas e Clara correram, fugindo do caos, mas o homem de terno ainda estava à espreita. O que eles descobriram poderia mudar tudo. A verdade ia muito além do que ele podia imaginar. E enquanto corriam, uma sensação estranha invadiu Lucas. Ele estava prestes a descobrir não apenas quem era Ana, mas também o mistério obscuro que envolvia sua própria identidade. E na perseguição desenfreada, o pânico começou a dar lugar a uma nova esperança.
até com um estrondo ensurdecedor ecoou, seguido de um grito que paralisou Lucas. Ana! A palavra se libertou de seus lábios, mas o que restou era um silêncio total, envolto em fumaça e segredos. O futuro estava se desdobrando diante dele, e a única certeza que tinha era que a verdade estava a poucos passos de serem revelada. Lucas estava mergulhado em uma tempestade de emoções. Ele havia descoberto que Ana, a mulher por quem lutava, era sua irmã gêmea. A cidade em torno dele parecia se desfazer em um caos ensurdecedor, e a poeira da confusão se misturava com a adrenalina que pulsava em suas veias. Ele tinha que encontrá-la. E rápido! Ana! Ele gritou novamente, a voz ecoando na fumaça. Mas tudo o que obteve de resposta foi o som de passos correndo e gritos ao fundo. A multidão estava em pânico. Ele viu o homem de terno, testemunha de sua desgraça, e por um momento seu olhar se encontrou com os olhos frios do homem. Era como se houvesse uma competição silenciosa entre eles, um duelo de vontades no meio do caos. Lucas viu Clara se aproximar, seus olhos cheios de determinação. Temos que ir! Ela o puxou, mas ele hesitou. E Ana? Ele queria saber. Precisava saber. Eu sei onde ela está. Agora é a nossa chance. Clara insistiu, a urgência transparecendo em sua voz. Lucas olhou para ela, a dor do momento se transformando em um novo foco. Ele respirou fundo, sentindo que o tempo se movia como uma geleia engessada. Mas quando Clara começou a correr, algo sombrio se destacou no meio da confusão. Um tiro ecoou. O barulho ressoou como um trovão. E Lucas congelou. Clara caiu ao chão, suas mãos segurando uma parte do corpo, enquanto a dor e a confusão dominavam seu rosto. Clara! Ele gritou, a voz despedaçada. Uma onda de pânico tomou conta. As pessoas começaram a se dispersar. E Lucas se lançou em direção a Clara. O mundo ao seu redor girava. Mas havia algo ainda mais aterrador na sombra que se acercava. O homem de terno parecia savorar a escena. Um sorriso satisfeito estampado em seu rosto. Como se ele soubesse o que estava prestes a acontecer. Você não deveria ter se metido, Clara, ele disse. Sua voz baixa e ameaçadora. A verdade sempre cobra um preço. E muitas vezes é a vida. Mas nesse momento, uma segunda explosão lançou os dois para o chão. Lucas sentiu o toque frio da terra contra seu rosto. Ele se levantou com dificuldade, a dor na cabeça pulsando. Ele precisava de Clara. Precisava saber se ela estava bem. Quando finalmente conseguiu olhar para ela, viu que sua expressão estava paralisada. O olhar fixo em algo atrás de Lucas. Uma figura estava se formando contra a fumaça. Uma silhueta que parecia conhecer todos os segredos do mundo. E em um momento que parecia durar uma eternidade, a figura se revelou. Era Ana. Mas não era a Ana que ele conhecera. Seus olhos tinham um brilho intenso, como se algo poderoso estivesse despertando dentro dela. Lucas! Ana gritou, sua voz soando como um eco profundo, como uma onda que se quebrava na praia. Ele correu em sua direção, mas um sentimento de dúvida invadiu o peito. Havia algo diferente nela. Um poder que parecia ultrapassar as fronteiras do que ele conhecia. Você não sabe, Lucas. Ela disse, sua voz ressoando como uma força que ele nunca tinha visto. A verdade sobre nós é mais complicada do que você imagina. E nesse instante, Ana levantou a mão. Era como se o tempo parasse e uma onda de energia começou a brilhar ao redor dela.
O homem de terno ficou parado, como se estivesse sob um encantamento. Acho que chegou a hora de você entender. Ela continuou, a luz crescendo, cercando o espaço. Lucas não sabia se estava vendo certo. Ana, o que você está fazendo? O terror e a esperança lutavam dentro dele. Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar, brusco e agonizante. Ela se virou rapidamente. Clara estava lá no chão, o olhar perdido, e de repente, a luz emana do corpo de Ana começou a escurecer, transformando-se em uma sombra profunda, que engoliu todo o espaço ao redor. Não, não! Lucas gritou, dispensando a dúvida. Ele se lançou em direção a Clara, tentando alcançar sua amiga. Mas a luz da transformação de Ana empurrou tudo para longe. Clara olhou nos olhos de Lucas e balançou a cabeça, como se já soubesse o que estava prestes a acontecer. Lucas, eu não posso ficar. As palavras dela foram cortadas por um novo grito de dor, enquanto um eco distante começava a soar, como um trovão se aproximando. E nesse momento, tudo mudou. A verdade que Lucas havia buscado estava se desdobrando diante dele em camadas de caos e dor. Ele viu Ana no controle de algo muito maior do que ele imaginava. Algo que ameaçava destruir tudo ao seu redor. E enquanto a energia crescia, uma escolha desesperadora se impôs: salvar Clara ou confiar em Ana, que agora parecia uma estranha à sua frente. O chão tremia novamente, mas essa vez não era apenas o pânico da cidade. Era o prenúncio de uma revelação devastadora. E como um grande truque de mágica, Ana tornou-se uma figura que não mais reconhecia. A fonte de um mistério que poderia mudar tudo. Agora, mais do que nunca, Lucas precisava decidir: avançar em direção à luz ou perder tudo o que lhe era valioso. O tempo estava correndo, e o que viria a seguir estava além da imaginação. Ele sentiu um nó na garganta. O que aconteceria agora? A cidade tremia, e sua vida estava prestes a se transformar em algo que ele nunca havia previsto. A tensão na atmosfera era palpável. Lucas viu Ana. Ele queria entender. Precisava saber o que estava acontecendo. Mas o pânico tomou conta. Clara estava caída, e ele não podia perder mais ninguém. O caos se espalhava. Gritos aumentavam, e o mundo girava em volta dele. Ana! Ele gritou uma última vez, mas a resposta dela chegou como um raio. Lucas, você não entende. Eu sou mais do que fui. Todos nós somos. Antes que ele pudesse processar, uma luz intensa brotou das mãos de Ana, e o ambiente se iluminou, como se a cidade estivesse em chamas. A energia que emanava dela parecia viva. O homem de terno, até então seguro, hesitou diante daquela força. Isso não pode estar acontecendo, ele resmungou, e na sua voz havia uma nota de medo que Lucas nunca antes ouvira. O homem então disparou em direção a Ana, a intenção de capturá-la clara em seus olhos. Não! Lucas gritou, sua proteção pela irmã elevando-se. Quando Ana se virou, a energia em torno dela fez com que tudo ao seu redor tremesse. Era como se o próprio ar estivesse em chamas. Lucas não sabia se deveria correr em direção a ela ou ficar onde estava. Então, tudo se desmoronou.
Uma explosão ensurdecedora rasgou a cena, e todo o campo de batalha se transformou em um mar de luz e escuridão. Lucas foi empurrado para o chão, seu corpo desacordado pelo impacto. Quando seus olhos se abriram novamente, conseguiu discernir uma figura. Ana estava caída e ao seu lado o homem de terno gemia, coberto de ferimentos. Mas o que verdadeiramente parou Lucas foi a revelação diante dele. Ao lado de Ana, uma terceira figura apareceu, uma mulher que Lucas reconheceria em qualquer lugar. Era sua mãe, Clarissa. Mãe? A palavra escapuliu de seus lábios. O que você está fazendo aqui? Clarissa, ferida, mas firme, olhou nos olhos de Lucas e respondeu: Você precisa saber a verdade, Lucas. Ana é a verdadeira herdeira da nossa família. O choque paredou Lucas. Herança? Ele mal conseguiu entender. A ideia de poder, responsabilidade, tudo o que a vida dele significava, começou a se misturar em um mosaico de confusão. Sim, mas não é apenas sobre a herança. Existe uma conexão entre nós que vai além do que podemos imaginar. Clarissa revelava, as emoções fluindo como um rio. O desespero tomou conta de Lucas. Ele tinha certeza de que Ana era sua irmã, mas sabia que tudo estava interligado de uma maneira que não conseguia processar. Como assim? Você nunca me contou! Eu estava tentando protegê-los, Clarissa disse, a dor evidente em seu tom. A verdade é obscura. A vida de Ana, a história da nossa família. Tudo se entrelaça com o passado sombrio que eles estão tentando ocultar. Mas antes que pudesse continuar, a cena à sua frente começou a mudar. Ana, que estava ativa e cheia de poder agora, pareceu perder seu brilho. Um grito ecoou e Lucas viu um homem surgir das sombras. Um rosto familiar. Era o irmão de Ana, alguém que ele nunca soube que ela tinha. Ela não é só uma irmã. É uma arma! O novo homem gritou, e o ar gelou em torno deles. Lucas não conseguia mover. O mundo girava enquanto tentava compreender. O que você quer dizer? Sua resposta saiu em um sussurro. Ela está destinada à destruição. A vida de Ana é a chave para o poder que muitos querem. E ela não faz ideia de que é parte de uma guerra que já começou. Nesse momento, o chão começou a tremer. O que começou como uma batalha de sentimentos era agora algo bem mais intenso. A cidade estava prestes a sucumbir a um conflito de proporções épicas. E no fundo de seu ser, Lucas percebeu que a luta pelo amor e pela verdade se tornara a luta pela sobrevivência. E assim, enquanto a luz da verdade se expandia, uma sombra disforme emergiu do choque de poder. Tudo o que sabia sobre Ana, sua família e o amor que sentia agora estava em jogo. O caos estava se intensificando e Lucas sentiu que a escolha não era só salvar Ana, mas impedir que uma catástrofe ainda maior se desenrolasse. Lucas! Ana gritou, mas a distância entre eles parecia infinita. Ele olhou para sua mãe e em um instante de clarity percebeu. O que vou fazer agora? A pergunta girava em sua mente e, no fundo, ele sabia que tinha que decidir. Mas a resposta ainda estava longe de chegar. Lucas estava em um labirinto de emoções. Ana era sua irmã gêmea. E tudo parecia desmoronar. O caos ao redor deles era ensurdecedor. Mas sua única preocupação era ela. Ana, ele gritou, a voz cheia de desespero. O ar estava pesado e ele podia sentir seu coração disparar. Ana estava ali, radiante, mas algo muito maior se movia dentro dela. Você não entende, Lucas.
A verdade sobre nós, sobre tudo, é colossal. A luz emanava dela, iluminando a cena que se desenrolava, mas não havia tempo para perguntas. Clarissa, sua mãe, ferida e preocupada, olhou nos olhos de Lucas e disse: Ana é a chave, Lucas. O futuro da nossa família depende dela. Precisamos unir forças e não se separar. Então, a realidade bateu forte em Lucas. Ele não poderia deixar Ana para trás. O homem de terno, agora cauteloso, percebeu que havia algo maior em jogo. Ele avançou novamente, mas Lucas não hesitou. Ana, vamos juntas. Com um movimento ardente de suas mãos, Ana ergueu uma barreira de luz, um brilho intenso que ofuscou tudo ao seu redor. Os homens de terno recuaram, surpresos. Nós não vamos deixar você levá-la, gritou Lucas, a determinação pulsando dentro dele. Clara, ainda no chão, sorriu um pouco. Isso mesmo, Lucas. Lute por ela, pelo que vocês representam, e essas palavras foram como um combustível. Algo que fez a conexão entre eles brilhar ainda mais. Lucas percebeu então que a fraqueza não era a resposta, e que, apesar do medo, a força deles unida era imbatível. Juntos, ele e Ana tinham que enfrentar o que estava por vir, não apenas por si mesmos, mas por tudo que ela representava. Vamos! Por nós! Por nossas vidas! Eles correram em direção ao buraco que se formava no chão. Um portal onde a verdade os aguardava. A cidade tremeu mais uma vez ao redor deles, mas a confiança os guiou. Cada passo era uma vitória sobre o medo. Quando alcançaram o centro do caos, tudo começou a mudar. A explosão de luz se transformou em calmaria. E, de repente, a verdade desvelou-se em forma concreta. As memórias, as conexões e todos os mistérios estavam finalmente lá, diante deles. O homem de terno observava, impotente, enquanto Lucas e Ana se tomaram pela energia que pulsava entre eles. Não! Gritou o homem, mas era tarde demais. Eles estavam juntos, unidos pelo amor, pela verdade e pela força de um laço que transcendeu tudo. O caos foi lentamente substituído por um brilho caloroso que acalmou a cidade, a poeira dissipando-se numa luz serena. Naquele instante, Lucas entendeu: o amor sempre venceria, e a verdade não poderia ser detida. Ele olhou para Ana, seus olhos radiantes com a promessa de um novo futuro. Nós estamos juntos agora, ele disse, um sorriso aflorando em seus lábios. Nada pode nos separar. Mas à medida que a iluminação se desvanecia, uma pergunta pairou no ar. O que o futuro reservaria para eles? Quais os outros segredos que ainda poderiam surgir? Não havia resposta definitiva, e de repente, tudo ficou em aberto, criando um mistério imprevisível. A cena se fechou. Você está agora pronto para a verdade, Lucas, murmurou a voz de sua mãe, desaparecendo na luz. E, em silêncio, ele ficou ali, entrelaçado com Ana, vislumbrando um horizonte desconhecido. Agora, antes que você vá, preciso fazer um pedido urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo e sustentar esse trabalho incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.
Somente os verdadeiros fãs de nossa comunidade compreendem a importância disso.